Nós temos muita dificuldade com uma palavra que muitos sequer conhecem. E a palavra que eu quero citar é a autorresponsabilidade. O que vem a ser autorresponsabilidade? A palavra é fácil de entender. É quando eu assumo as consequências das minhas decisões. É quando eu assumo as consequências das minhas escolhas. É quando eu assumo os resultados das situações que eu me meti, as conversas que eu participei, os ambientes que frequentei, o círculo de amizades que eu desenvolvi. Porque tudo na vida traz uma consequência. Tem uma lei da física que diz que para toda ação existe uma reação. E tem uma lei bíblica que exemplifica isso, dizendo: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. O grande problema é que o ser humano, ele é um pouco mimado. Ele tem a mania de achar que tudo dá errado só para ele, que as coisas não estão boas só para ele, que o mundo é injusto com ele, que até acontece com outras pessoas o que aconteceu com ele, mas os outros até merecem, mas como que pode acontecer com ele? Esse pensamento meio egocêntrico, surreal, desprovido de realidade, tem levado muitas pessoas a uma decepção com a vida, uma decepção com o doador da vida, Deus. E por conta disso, muita gente vive aprisionado à escravidão da dor. Eu queria ler um texto em que Jeremias está falando com o povo e ele vai dizer assim, no capítulo 2, versículo 17: não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Jeremias se volta para o povo de Israel e diz assim: vocês estão se lamentando, vocês estão culpando, vocês estão reclamando, vocês estão aí se vitimizando, vocês estão questionando, mas aqui, vocês não estão tendo o resultado do que vocês escolheram? Vocês não estão enfrentando o que vocês decidiram? O profeta Jeremias, ele bate na tecla fundamental da nossa vida. Tem coisa que acontece com você e é fruto da vida, mas é fruto da vida porque lá no Éden houve um pecado e o homem se afastou de Deus. Adão pecou, toda a humanidade caiu. O pai da humanidade caiu e agora todos que nascem já nascem com uma inclinação ao pecado. Aquele egoísmo que você vê numa criança, é meu, é minha, aquilo ali não é a troco de nada não. Uma criança que você dá mamadeira, você dá fraldinha, você dá brinquedinho, você dá beijinho, você dá abraço, você dá banhinho, você dá papinha, você dá tudo, ele só recebe. Mas quando tem uma outra criança querendo pegar um brinquedinho dele, muitas vezes ele chora, grita, é meu, é minha. Por quê? Porque nós somos gerados no pecado. A inclinação pecaminosa já está em cada homem, em cada mulher que nasce nesse mundo. E desde então, consequências acontecem sobre aqueles que chegam depois. Mas a maioria das consequências que você colhe não é por causa do pecado original de Adão. A maioria das consequências colhidas são frutos
das suas ações, da sua semeadura, das suas escolhas. Eu conheci uma moça bonita, inteligente, que se envolveu com um rapaz, ficou grávida dele, e depois ele não quis assumir um compromisso com ela. Na verdade, ele queria namorar todas, ela era só mais uma. E aquela moça entrou em frustração, em decepção, em tristeza. Aquela moça começou a se sentir a mais mal amada do mundo. E o rapaz seguiu a vida dele, tinha um filho com ela e foi namorar uma, namorou outra, saindo com os amigos, curtindo do jeito dele, não do jeito de Deus, do jeito dele a vida. E aquela moça, ela se afundou na depressão, se afundou na desgraça, se afundou na decepção. Ela se sentia uma pessoa que havia sido traída pelo próprio Deus. Mas quem escolheu aquele rapaz para se deitar com ele e acabar tendo um filho com ele? Ah, mas ela não queria engravidar. Mas quem se deitou com ele e não se cuidou foi ela. Mas ela culpava o próprio Deus. Por que eu digo isso? Porque ela se afastou de Deus, se afastou da igreja. Ela não queria mais conversa com ninguém, começou a se descuidar com o próprio corpo, com a própria saúde. Ela não entendeu o seguinte: semeei mal, colhi mal, mas a vida não acaba numa escolha e nem numa colheita. Eu tenho mais semente para plantar e mais colheita para fazer. Às vezes a gente não tem autorresponsabilidade. E quem não tem autorresponsabilidade não está preparado para recomeçar o caminho. Porque enquanto você se vitimiza, você não cria ações para o teu problema. Enquanto você se vitimiza, você quer colher o quê? Você quer colher a compaixão das outras pessoas. Enquanto você se vitimiza, você não consegue enxergar o caminho que Deus tem para você. Sendo assim, pare de se vitimizar. A palavra de Jeremias para o povo foi: vocês estão reclamando, choramingando, vocês só estão colhendo o que vocês plantaram. Era o fim para o povo? Não. Bastava entender que estavam vivendo o que semearam e que agora tinham que semear certo para o novo ciclo de suas vidas. Pense nisso e que Deus te abençoe. Ah, se inscreve no meu canal.